Olá, sejam bem-vindos ao Inflocast. Neste episódio, você vai conhecer uma história sensacional e de muita inspiração. Ele chegou a Floripa como servente de pedreiro e hoje é referência de gastronomia, não só de gastronomia, mas também como um grande empresário da nossa região, envolvido aqui no associativismo, um cara que é respeitado, prestigiado, que é ouvido, levado a sério, porque fez acontecer numa história, numa jornada incrível, que a gente vai conhecer um pouco mais e também conhecer, aproveitar a presença dele para ter muitos insights. Então você que é empresário, entenda que este podcast ele é indispensável para qualquer empresário de São José e região. Então fica com a gente desde já. Lembre-se de se inscrever no canal ou nas plataformas de áudio que você acompanha o nosso podcast, porque esse é um projeto que tem muito a crescer e você faz parte disso. Vamos receber aqui a Mauri Zabotti. Seja bem-vindo, meu cara, tudo bem? Melhor agora, bom dia. Primeiro agradecer a UCDL por esse convite, né, de estar aqui, falando um pouquinho de mim. Falar dos outros é mais fácil muitas vezes, né? Mas a gente se conhece, eu acho que podemos contribuir com a curiosidade de outras pessoas. Honestamente, meu amigo, eu sou teu fã e é um prazer te ouvir. Eu acho que... Pensa a mesma coisa, né? Com certeza, né? Até falar de comida fica mais fácil, até uma fome, né? Deixa eu te apresentar. Lua Tavares, meu co-host, é o nosso vice-presidente de Relações Empresariais da instituição e eu, Edmilson Ortiz, diretor de comunicação. Vai lá, Luana. Isso aqui não é um convite, é uma intimação. Então, quando eu venho para aprender, né? Mas a gente já conhece a história do Zabotti, a gente acaba se esbarrando nos corredores, ser conselheiro da Enflo, tem uma história, uma trajetória muito consolidada no associativismo, e para nós que chegamos agora, digamos assim, eu e o Edmilson, né, a gente acaba se inspirando nos mais antigos. Então a gente troca ideia no corredor, é cliente da casa, mas quem está assistindo não conhece o Zabotti, como que consolidou esse nome, quando que você chegou aqui, e a ideia do podcast é bater papo. As pessoas gostam de conhecer histórias, ouvir histórias, então fique à vontade, um papo intimista para falar como surgiu a história do Zabotti aqui na Grande Florianópolis em 1982. Bom, sou natural de Pedras Grandes, um município do qual tenho uma admiração muito grande, né? E eu digo que a gente não escolhe onde nasce, mas você pode escolher onde viver e evoluir, seja financeiro, espiritual e profissional. Vim para cá em 82, trabalhar de servente de pedreiro, porque o que nós tínhamos, na verdade, lá na cidade pequena, eram essas opções. Eu trabalhava na roça, que eu também participei, e o de servente de pedreiro, que era uma alegria a gente ser convidado a trabalhar, porque se sentia lisonjeado, né, por ser convidado a trabalhar na casa dos outros para fazer uma casa. Na verdade, já era uma construção do sonho das pessoas na época, né? E vim para cá trabalhar com o João Carlos Guise, né, que hoje é um dos melhores clientes que a gente tem, nós temos uma relação muito boa. Eu fiquei 3 anos trabalhando e morando na casa dele, e com o passar do tempo, houve a necessidade que eu já vim para cá só com o fundamental, né, que na época chamava-se 8ª série, no 1º grau lá, enfim. E daí resolvi fazer o 2º grau, curso técnico em administração, achando que eu não ia, de repente, ter a capacidade, porque... Aqui, né, em São José? Aqui não, em Florianópolis, na Academia do Comércio, o famoso Jacaré. Uhum. O Jacaré eu lembro, eu acho que era a Cepu, na época que eu não passava, ganhava um Monza 0, porque a gente dizia que não era difícil, né, de você acompanhar, né, o ensinamento. Eu não era um dos melhores da classe, mas também confesso que não era um dos piores. Né, esse meu jeito de ser, de relacionamento, sempre era o líder da classe, escolhido pelos amigos, enfim, eu nunca tive essa dificuldade, né? Então, para estudar, eu acabei saindo dessa empresa, eu fui trabalhar de motorista particular com uma família de argentinos, com famílias, com crianças, com adolescentes, né? Também depois de 3 anos, curiosidade, a vontade de a gente adquirir ou ter uma posição diferente, né? Porque motorista é legal, é honrosa, mas a gente queria mais. Eu fui trabalhar de cobrador dos maus pagadores, que lá eu ficava com a moto durante a semana e inclusive aos fins de semana. Então isso me fascinava, imagina, eu era moço, como se diz, né? Era novo. Então fiquei praticamente também na faixa de quase 3 anos. E sempre que mudava os lotes das motos, eu via a facilidade de comprar uma delas para mim. E aqui eu estava trabalhando, eu comecei a cuidar bem dela, enfim. Quando houveram as trocas, eu coloquei à disposição. Eu precisava, se vocês quiserem repassar. Daí comprei ela, 12 meses de prazo, eu consegui pagar em 6 meses. E quando eu terminei de pagar, eu pedi as contas. Fui trabalhar de representante comercial.
Vendia chaveiro, adesivo, caneta desse nível, não, né, desse porte, aliás, não com esse nível, mas material de propaganda, enfim. E ali começaram minhas redes de relacionamento com empresários, com o Adílio Guarese, com os Calegares, os donos de empresas de autoelétrica, Meres, Buraco, enfim. A rede de relacionamento começou a aumentar, esse jeito de chegar e conversar, né? Então eu vendia chaveiro, adesivo, sacola, adesivinho para colocar nos carros, vinho, que era o vinho Felipe da minha cidade, as maletas de vinho. Conheço. E daí a gente começou a aumentar essa rede de relacionamento. Eu tinha um sonho de botar algum comércio na área da gastronomia, né, que fosse algo simples, tipo um cachorro-quente, um drive-in e tal. E houve a possibilidade da compra de um drive-in que está lá até hoje, chamado Bolhas, na Praia do Meio. Está lá até hoje. Aquele foi meu e mais 2 sócios durante 6 meses. E nessa rede de relacionamento eu levava esses empresários para lá. Era um lanche gigante, um gauchão lanche. E a gente servia ele e fatiava, né, de grande que era. Nessa minha rede de relacionamento eu convenci o Ordival da Confril, que tinha o 1º de Maio, que era forte, que tinha outro hoje chama Boca, mas antigamente era Bocão. E as pessoas ao saírem do 1º de Maio, iam até o Bocas, na época, chamava Bocão, que passariam na frente desse suposto drive-in, cachorro-quente, ou uma lanchonete. Convenci ele que ele era possível. Já que nós éramos de 3 sócios, ali sobrava praticamente nada. Enfim, convenci e isso verdadeiramente aconteceu. Ele cedeu um espaço, mais ou menos uns 4 metros por 3. Dia 10 de janeiro inauguramos o Pinguim Lanche. Trouxe o meu irmão do sul do estado, que era açougueiro e mexia com cortes. Já era mais ou menos direcionado, estava muito mais próximo, né, da chapa e da gastronomia interna do que na parte externa. Eu com esse jeito de conversar e receber bem, né? Essa foi uma educação que a gente recebeu, deixando claro que eu fui criado por mãe, perdi meu pai, eu tinha 7 anos de idade, e todo esse relacionamento, muitas vezes é pela própria carência, né? De ter um pai em casa, enfim, e minha mãe conseguiu criar 11 filhos, eu digo que foi na taquara e no grito, porque criar marmanjo não é fácil, né? Mas graças a Deus educou toda essa galera, ele jogou para as cidades, né? Quando eu fiz 18 anos, na verdade eu fui provocado a vir. Aqui não tem mais espaço para ti. Procura o teu caminho, vai buscar a tua carteira de trabalho em Tubarão, identidade, e te vira. Só peguei esse gancho para dizer o porquê que muitas vezes a gente sai para algum lugar e muitas vezes ela não é por si só, ela é provocada ou convidada. Eu fui convidado a ir embora, né? E agradeço imensamente a minha mãe por essa atitude de ela fazer igual a águia faz com o filhote. Ou voa, filho, né? Então, trazendo essa trajetória para cá, nós inauguramos o Pinguim Lanche 10 de janeiro de 91. Já no começo a gente acabou chamando um mão de obra local aí, mais 1 ou 2, né? E temos um menino que está conosco hoje, tem 40 anos, que começou comigo praticamente com 15 anos, né? Está lá conosco há 30 anos, né? Tem praticamente a história da Cantina Zabotti, né? Depois desses 7 anos inaugurado, eu de novo fui convidado a sair da zona de conforto. 7 anos, saí do Pinguim Lanches e eu não tinha para onde ir. Tinha um terreno do lado, exatamente colado, abandonado. E eu, através do Ordival de novo, que eu tenho gratidão, nós fomos direto ao dono e ele avalizou, pode alugar para ele que ele não vai te dar problema. A gente começou uma nova história. Maior, triplicamos o tamanho já para a época, com 2 banheiros, enfim, uma estrutura um pouco maior, que continua sendo o Pinguim Lanche. Nós mudamos um dia, segunda-feira à noite, nós abrimos o drive-in e não fechávamos, ou seja, todas as noites nós trabalhávamos. Por que houve essa evolução do nosso trabalho? Isso eu falo para a gurizada nova, que é muito ligada nos celulares, muito ligada em outras coisas, em tecnologia, e esquece da forma de trabalhar verdadeiramente e ter essa parte humana, né? Se humanizar com os seres humanos, que é toque, conversar. Às segundas-feiras, a maioria dos drive-in, restaurantes, fechavam. Era uma tradição fechar. Nós abríamos. Uma chuvinha, as pessoas fechavam às 11. Nós ia até 1, 2, 3. Amanhecíamos, muitas vezes eu ria que os pardais vinham comer as ervilhas que caiu no estacionamento na frente do Banco do Brasil, que na época era o Banco do Brasil, hoje passou a ser o Banco Itaú e hoje é uma loja de moto que tem ali. Mas assim, então, nas oportunidades que apareciam, nós ficávamos
horas mais trabalhando, né? Esse contato de as pessoas às vezes estarem sozinhas, estavam numa mesa, eu já sentava e já procurava conversar, conhecer, e ali começou de novo uma rede de relacionamento da parte da gastronomia como um todo, né? Essa esquina, ela nos segurou lá por alguns anos. Houve a necessidade da mudança do nome, que o Pinguim Lanche eu não conseguia registrar a marca, porque tinha 2 pinguins ali, que a Cervejaria Antártica e a própria e o Pinguim e o Boliche e o Cervejaria Pinguim, ou Choperia Pinguim de Ribeirão Preto, eles brigavam na justiça até que a Cervejaria Antártica ganhou. Eu poderia usar o Pinguim sem problema nenhum, só que não era uma marca minha. Foi onde eu já era bastante conhecido, com meu sobrenome, Zabotti. Nós tivemos a ideia de emprestar o meu nome para a cantina, Cantina Zabotti. Nós tínhamos investido já, depois de um bom tempo, a gente já estava melhor financeiramente, compramos a prazo os lançamentos na Univale, um terreno do lado de uma figueira, que ali poderia se chamar Cantina Zabotti por causa dos estudantes. E já tínhamos investimento na Unisul, também próximo da universidade, com esse objetivo, se chamar Cantina Zabotti, ou Cantina, não sabia o nome, mas Cantina, por causa da proximidade dos estudantes. A Univale na época não decolou, a Unisul também na época não decolou, que era no Pedra Branca, hoje é um sonho estar lá, né? E o que aconteceu? A Estácio estacionou do meu lado. Falei, caramba, eu corri atrás das universidades e a universidade veio aqui pro meu lado. E a partir daquele momento nós decidimos chamar de Cantina Zabotti Restaurante. Que ano que era, Zabotti, isso? É difícil, eu consigo trazer de trás para frente. 2000, isso? Antes de 2000? Com certeza, com certeza. E daí Estácio estacionou ali, passamos a chamar de Cantina Zabotti. Eu sempre chamei de Cantina Zabotti Restaurante, para desmistificar a casa de massa, pizza, né? Hoje nós temos a massa noturna, a gente serve massa, mas na época muitas vezes as pessoas chegavam lá e sentavam, olhavam o cardápio e muitas vezes a gente era chamado a atenção, mas como é? Cantina não tem massas? Né? Daí a gente explicava que era cantina por causa da proximidade de Estácio de Sá, e por isso no final tinha restaurante, Cantina Zabotti Restaurante. Mas, enfim, o que eu quero dizer esse roteiro, eu sou muito sempre voltado ao jovem, né? Posso te chamar de jovem porque eu sei que tu sobre esses recados. Esses recados vêm de maneira jogada para o ar e as pessoas têm que buscar, nessas jogadas para o ar, algum ensinamento, né? O que eu digo para o jovem é mediatismo. Hoje o jovem é muito imediato, que ele quer para amanhã, para ontem, nem para amanhã, para ontem. Né? Então demorou bastante para que eu chegasse até onde a Cantina Zabotti chegou. Né? Falar, Zabotti, é realizado 100%? Não. O empresário sempre pensa em algo mais. Né? Mas, dando recado para o jovem de novo, persistência, determinação, coragem e relacionamento. E também sair da zona de conforto é um recado que eu dou, né? Zabotti, eu ia encaminhar a conversa para outro caminho, para lembrar do que você viu na pandemia, depois a gente volta a esse assunto, mas já que você trouxe uma mensagem tão relevante para o jovem, você falou aí sobre persistência, sobre trabalho, mas eu sei que você também fala sobre espiritualidade. Como que é isso na tua vida e como você bota a sua espiritualidade no seu negócio? Bom, a espiritualidade no ser humano, para mim, é igual comer e beber. Você tem que ter ela, as três são os tripé. É o tripé da vida que você tem que ter. Né? Seja ela qual for a religião, você precisa não só acreditar, precisa participar, né? Do seu jeito, mas participar, porque ela faz com que você busque um equilíbrio, né? De relacionamento com as pessoas. Hoje, por exemplo, nós temos 40 colaboradores. Então, se tu não buscar esse entendimento, como é que a pessoa se comporta, etc., não só na parte psicológica, mas na parte espiritual. Né? Então, isso é um contexto que eu sempre procuro ter. Né? Eu, por exemplo, eu vim de uma religião católica, e hoje eu participo e frequento o centro espírita, sou kardecista. Não sou aquele cara que come livros, mas eu busco ensinamento para que eu tenha um equilíbrio nesse sentido. Né? E aconselho as pessoas que puderem. Né? Eu estava analisando sobre isso quando eu morava no interior, na cidade pequena, e a palavra crente ela era discriminada. A pessoa que era evangélica era discriminada, que andava aquelas mulheres de cabelos compridos e com o vinho embaixo do braço, e hoje eu vejo o quanto ela é relevante, o quanto ela é importante na vida de muitas pessoas, né, que são salvas por todo esse aglomerado de religiões que faz com que as pessoas acabam abandonando os vícios e drogas e vindo para o caminho certo. Então, meu conselho sobre isso,
Se vocês puderem ter as 3 coisas, né? Determinação, o trabalho, né? Mas principalmente, junto com a comida e a bebida, a religiosidade. Zabotti, a gente comentou aqui sobre, você falou muito nisso, né? Eu sou comercial, eu ia até as mesas, eu conversava com o fulano. Assim como você é um conselheiro da entidade, tem uma carteira grande de relacionamento com empresários da região, você já trabalhou na cozinha? Depois, né? Eu digo assim, na cantina, quando abriu o negócio e tal, você já foi desse operacional ou sempre mais voltado para venda comercial? A cozinha ela me fascina, né? Eu confesso que eu não fui determinado ainda, mas acho que o momento chega, né, para eu buscar mais conhecimento dentro da própria cozinha. A nossa cozinha é uma cozinha simples, né? Eu digo que muitas vezes eu vejo os grandes chefes falar e eu respeito bastante, imagina, mas eu vendo arroz e feijão. Como assim? O meu prato é arroz e feijão. É milenar, né? Então é muito simples, né? A base é arroz e feijão, as pessoas muitas vezes vão lá por causa do feijão da Cantina Zabotti, né? Então, lógico, seria interessante a gente arrumar um espaço para que tivesse uma comida mais gourmet, mais voltada para um tipo de específico de momentos, não digo de pessoas, mas de momentos, que eu acho que é bem possível, né? Hoje nós temos 3 espaços, né? Que é a Cantina Zabotti propriamente dita, nós temos o espaço Zabotti Eventos e agora acabamos de inaugurar o rooftop, que lá vai ter Zabotti na Brasa. E nessa área de Zabotti na Brasa, modéstia à parte, eu posso dizer que eu não vou ter dificuldade de buscar mais um pouco de conhecimento e oferecer um bom prato para os nossos clientes. É um espaço pronto, falta acabamento, falta trazer a parrilha, né, que a princípio foi muito caro, eu me assustei com o preço. Estamos buscando uma forma de trazer um bom equipamento para que eu também possa interagir. O espaço lá seria muito bom para levar um sushi, sashimi, coisa aradica, como eu brinco com as pessoas, uma própria casas de massas, mas segundo as informações, o Sushi Man, ele é o dono da casa, ele vem quando quer, enfim, não estou discriminando, mas ele sabe? E eu sempre, dentro da minha humildade, como a gente consegue as coisas, eu costumo dizer que quem dá as regras do jogo sou eu, né? Sou maleável, sou amigo, sou parceiro, mas eu gosto das regras. Então, se faltar um churrasqueiro, eu pulo pro lado de dentro e vou dar o recado. Ninguém vai sair de lá, não tá bom, qualquer coisa, porque essa parte a gente entende um pouco, né? Então, a possibilidade existe de eu voltar para um outro tipo de trabalho, lá no rooftop, no Zabotti Na Brasa. Na Brasa, para que a gente possa ter uma interação com empresários e entidades, para que eu possa também não dar o meu show, mas fazer com que o cliente saia satisfeito e saber que valeu a pena a gente esperar na hora certa para também pular dentro do balcão. Zabotti, primeiro, parabéns pelos 35 anos, né, celebrados recentemente. É uma marca que poucos empresários desse segmento conseguem chegar. Parabéns de verdade por isso. A cantina tá linda demais. Eu lembro que acompanhei o processo ali, quando é que inaugura e tal. Você pegou uma época de pandemia, no meio da obra, ou no início da obra, algo assim. Como é que foi aquele processo? Qual foi o desafio emocional e financeiro para conseguir, de fato, inaugurar esse novo espaço num lugar tão bacana e que ainda vai crescer muito, porque depois a gente fala sobre isso, teremos a beira-mar de Barreiros e aí o teu ponto ali, que já é incrível, vai ficar ainda mais valorizado. Mas esse processo de sair do teu endereço antigo para chegar no novo, com pandemia no meio, como é que foi? Bom, quando a gente optou pro pré-moldado, nós achávamos que ia ser estalar o dedo e tá pronto, que é o que acontece, né? Nessas grandes redes aí, realmente ela é incrível, é impressionante a forma e o dinamismo que acontece. Conosco foi diferente porque nós conseguimos pagar a parte do esqueleto. Alguém me falou, Zabotti, compra, mas compra com escada e cobertura pré-moldada. Então assim foi, né? E eu também queria agradecer muito Samuel da Pré-Moldar, porque ele, quando eu contei a minha história, eu falei para ele, cara, tu não vai vender um restaurante. Até me emocionei no dia, eu falei, cara, tu vai vender um sonho. Se tu ouvir o que eu tô te falando, tu vai prosperar muito, porque é um sonho que eu tenho e tu vai fazer parte dele. E por onde eu estiver, que eu lembrar, certamente eu vou lembrar, eu vou fazer homenagem e agradecer, porque realmente, cara, ele não contou 2 vezes. O que tu quer fazer? Eu tenho essa casa, assim, esse assado, tem 200 mil reais, e o resto eu quero parcelar. Era 1.100.000 reais. Uma fortuna incalculável. Isso há 6 anos atrás, 8 anos atrás? Eu fiquei com certeza 8 anos atrás. Muita grana, muita grana. Então tinha esse duzentão, dei para ele, dei uma casa, um valor acho que de 500 mil reais.
e os demais assumi parcelas de 10 mil cada 15 dias. Achei que era quase impossível, porque tirado uma cantina daquele tamanho, 10 mil reais cada 15 dias, que eram 20 por mês. Mas, cara, quando eu me precatei, diria minha mãe, o prédio estava, o esqueleto pronto, e eu já sem dívida com ele. E daí a ideia foi contratar alguém para ir fechando devagar, aos poucos, né? Nesse intervalo veio a pandemia. Veio a pandemia e eu estava com a cozinha praticamente sem operação, já não dá a operar mais a cozinha do restaurante antigo. Eu lembro que nós estávamos na Beira-Mar, em reunião com a Brasel, que eu também faço parte dessa entidade, que o governador na época sugeriu que fechasse tudo. Lá na hora eu tive a ideia, eu vou quebrar toda a minha cozinha, vou trocar todo o piso, porque eu não sei que pandemia é essa, quanto tempo a gente vai durar, quanto tempo vai ficar. Peguei o pessoal da obra que eu tinha lá, graças a Deus eu tinha esse pessoal na mão, levei lá, foi fácil convencer. Falei, tinha conhecimento da área também. Tinha conhecimento da área, falou, precisamos quebrar isso e precisamos para ontem. Eu tinha um caminhãozinho, um bungo, vim na Casas d'Água, comprei todo o material listado. Eu lembro que eu botei 60 libras cada pneu do caminhão, porque ele estava sobrecarregado. E a Casas d'Água também ia fechar. E na segunda-feira começamos a quebrar tudo. No sábado, nós reabrimos com o delivery e o teleentrega, eu venho buscar. Para minha surpresa, nós demos folga para os garçons, ficaram em casa, remunerados. Para minha surpresa, nós já tínhamos o delivery, nós já éramos conhecidos, né? Dentro da nossa limitação, nós tínhamos, no final de semana, 2 motoboy, que para o tamanho já era suficiente. Então foi só acelerar o processo. A mídia, de uma forma geral, nos deu um apoio, de uma forma geral mesmo, né? Todas nos chamavam, perguntavam qual a necessidade, e até propaganda, até chamamento que nós tínhamos, era feito de graça, né? Para nos ajudar. As meninas pegavam, faziam os bilhetinhos, no final todo mundo fazia, acredito que a gente copiou, mas escrito, manuscrito, canetinha vermelha, canetinha verde, canetinha azul, agradecendo, desejando luz, desejando sorte, e aquilo foi multiplicado. Quando eu via, tinha 30, 40 pessoas a partir das 11 horas na fila, respeitando para buscar os seus almoços. Então, propriamente dito, o financeiro da pandemia, ela não nos agravou muito, porque assim, ó, num restaurante igual ao nosso hoje, aos domingos tem 45, 50 pessoas para almoçar. As pessoas não veem isso, mas tem um outro restaurante dentro do restaurante. E é comida que a gente serve, comida da Cantina Zabotti, não é um prato específico para colaboradores. Então também houve uma economia de luz, né? Houve uma economia dos próprios colaboradores, que lá ia o banheiro, água, descarga, luz propriamente dita, e também a alimentação deles. Nisso a gente também começou a investir bastante nisso, né? Levava de carro muitas vezes, né? Comida que às vezes pessoas pediam com urgência, eu estava ali com o carro parado. Mas assim, foi uma experiência trágica. Graças a Deus, nós participamos do Pronamp, até o Pronamp foi bom, mas foi duradouro. Eu, por exemplo, o ano passado, 6 meses do ano passado para trás, eu acabei os últimos 2 Pronamp. Foi bom, imediatismo, 2 anos sem juros, né? Mas ele veio, a conta foi paga, né? Mas, propriamente dito, a pandemia, ela me trouxe mais aprendizado, mais experiência do que prejuízo financeiro. A obra não parou, nós reduzimos o quadro, foi um grande erro que eu aprendi, eu era para ter trazido mais pessoas não qualificadas na mão de obra, ter um mestre, trazer mais pessoas, mas ali eu mantive o mestre e mais acelerar 2, a obra. para ter acelerado, mas com dinheiro. 100 mil reais numa obra daquela, eu confesso que ela não fazia cócega, né? Porque para adquirir o esqueleto foi 1 milhão e 100 mil reais na época, depois de 3 anos praticamente que veio a pandemia, 100 mil não fazia mais, né? A gente pegou para deixar o salário dos colaboradores em dia, né? Alguma coisa botamos na obra, sim, mas daí vem aqueles anjos bons, né? Por exemplo, o Stumpig da Zabotti, acho que até vem essa pergunta depois, quem é o empresário que tu é fã, que tu admira, que tu te espelha? Não penso 2 vezes, José Nito da Casas d'Água. Esse ser humano, ele veio para cá, para esse plano, e gostaria que Deus deixasse ele por muitos anos, porque é um exemplo de pessoa, é um exemplo de coração, de bondade. E eu conversei com ele e falei, Zé, eu preciso da tua ajuda, eu preciso de desconto para continuar a obra. Vai lá na Casa d'Água, lá tu não pede, tu mandas. Eu sei de onde tu veio, eu sei para onde é que tu vais. Inclusive a orientação,
para fazer pré-moldado, para fazer 2 andares, que um dia chegaria alguém grandão e ia comprar o terreno para montar um prédião lá em cima. Essa orientação é dele. Eu só desobedeci que eu acabei fazendo em cima, não concluí, vai demorar, 4 suítes embaixo da caixa d'água. Essa foi uma desobediência que eu fiz, mas no final com a aceitação dele, né? Então tive esses anjos que na minha vida apareceram, que deu carta branca, graças a Deus a gente conseguiu finalizar, quitar, pagar, e agora de novo no rooftop ele estava lá. Falei, Zé, preciso de novo, cara, o que tu quer? Eu quero acabar o rooftop lá, cara, quero acabar esse ano. Vai lá, pô. Ó, eu vou mesmo? Então parcelamos tudo em 10 vezes, o ar-condicionado parcelei em 10 vezes, a mão de obra 10 vezes, eu fiz tudo em 10 vezes, esse rooftop aí, né, que é piso, teto. Então, quando tu busca pessoas que não te dizem não, pelo contrário, te estimulam, daí é fácil de estimular as demais. Como eu tinha piso dele e outros demais produtos que detêm o término da obra, os outros não foram difíceis. A Casa d'Água fez isso, porque não vai fazer? Então, só trazendo esse adendo da pandemia, como também às vezes tu é consagrado por pessoas que te conhecem, que investem, porque sabe que tu não vais botar dinheiro em lanchas, em grandes carrões, porque tu tens objetivo. Mas isso acontece, perdão, Lua, isso acontece porque você construiu uma reputação, né? E também porque você mencionou o Zé Nitro. Cara, não é a primeira vez que eu ouço algo muito parecido sobre ele. Então, eu também tenho uma admiração, embora eu não conheça, eu não lembro de conhecer, mas eu já vi outros empresários do ramo da construção civil dizendo algo parecido, que no momento que estava complicada a coisa, ele teve ali um parceiro pela confiança. Eu sei que você é um cara que merece e vai dar a volta por cima. Isso é bacana demais. Quero pegar um gancho aqui, Zabotti. Eu conheço a Cantina Zabotti desde que cheguei em Floripa, porque todos os meus colegas do jornalismo esportivo frequentavam e frequentam até hoje, e você sempre foi um grande parceiro no esporte. Como é que nasceu lá essa visão de perceber, nossa, aqui se eu me conectar com o público do esporte, eu tenho um viés de crescimento? Engraçado, eu do nada, eu conversava muito com as pessoas e todo mundo discute futebol. Avaí, Figueirense, Rio Grande do Sul, Internacional e Grêmio. Eu falei, cara, ali tá A, B e C. Eu acho que se eu for para ali, eu acho que é interessante. Eu tinha um grande sonho de divulgar uma emissora forte aqui da Grande Florianópolis, mas não tinha condições financeiras. Eu comecei por uma outra FM, que era do grupo, e daqui a pouco, quando eu vi as portas abrindo para mim, na transmissão do jogo. Ali foi a grande sacada da Cantina Zabotti divulgar. Eu não posso esconder porque é a CBN, né? A gente tem que falar a verdade às pessoas e as entidades, né, empresas que te ajudaram. Então, eu fui muito feliz de ter investido na CBN na época. Comecei pela Comecei pela Itapema, fazia parte do grupo, devo fazer hoje, e as portas se abriram. Achei um gancho lá para divulgar. Depois tive também um bom trabalho com o falecido Miguel, que estava na Bandeirantes, ficou pouco tempo, mas divulgamos nessas emissoras, mas sempre focada ao esporte, né? Hoje a Cantina Zabotti tem o prazer de incentivar o esporte dos adolescentes, das crianças. Eu tenho um guri que tem 13 anos, Tunico, ele joga futebol e já fez futsal. Então tem bastante crianças carentes, né, com um bom futebol. Então a Cantina Zabotti investe em coletes, em camisetas, e está sempre incentivando. Por quê? Porque o esporte ainda e vai ser, se Deus quiser, algo que a gente pode ver com outros olhos. Ele traz o adolescente, ele traz a criança para algo bom. Eu digo que todo pai acha que o filho é atleta, que o filho vai ser um grande jogador de futebol. Lógico, a gente tem um sonho, mas eu falo o seguinte: se o adolescente, se a criança botar na vida o que tem dentro do futebol, que é limite do campo, que é horário, que é regra, se ele botar o que ele usa no esporte para a vida, ele já está formado, né? Então a gente faz isso em agradecimento do tudo que já fez o esporte, principalmente o futebol. Eu tenho uma passagem que lembrei agora, o Renan Dalzotto falou: Botti, tens alguma coisa para fazer para nós aí que só precisamos de comida? Eu falei, como assim, cara? Não, nós vamos participar do campeonato de vôlei e se tu der comida para nós botamos o teu nome lá. E não tinha nem nome, não lembro ainda. O Renan, que me desculpe, eu sou fã dele. Mas nós somos campeões.
Mas, cara, eu vou te falar, eles vão rir se algum deles ouvir. Os caras têm 2 metros de altura. Sim. Perna oca, come pra cacete. Falei, porra, o investimento... Bateu arrependimento quase. O investimento de dinheiro era mais fácil, sacaneava eles, né? Então, quer dizer, essa sorte também... Eu costumo dizer que o cavalo, às vezes, passa encilhado e as pessoas não aproveitam. E eu gosto desses desafios, né? Então, eu tive essa participação com eles, né? No vôlei também, a participação. Mas o futebol transmitido pelos rádios, que o rádio nunca caiu, né? Hoje estamos nesse modelo novo aqui. Que eu falo o seguinte, irmão. Falei outro dia em podcast também, que é o seguinte. Convidou para falar de ti, convidou para falar da tua empresa, eu não perco tempo. Eu vou porque eu acho que é algo que tu aprende muito, né? A gente vai se amansando com essas coisas de câmeras, de microfone. Porque eu vim farquejado a facão para a cidade, né? Do interior, e a gente demora muito tempo para te adaptar a esse modernismo, né? Mas, efetivamente, as rádios, de maneira geral, elas não caíram, pelo contrário. Elas estão com força total. Eu gosto das duas coisas, futebol, ou esporte e política. Eu estou na Jovem Pan, no horário do com o Emanuel, que é o Jogo do Poder. E imediatamente muda de idade, eu já estou na CBN, que é Em Cima do Lance, que fala de esporte. É algo que não é tão caro, é algo que a cantina pode pagar, mas especificamente é muito próximo do almoço, é uma estratégia, né? 11 horas está o Manuel, daqui a pouco já pula, 1 da tarde o cara está no trânsito. Então a gente também procura esses horários, já com expertise, que a gente acaba aprendendo, né? Eu nunca tive ninguém que fizesse marketing para a cantina, hoje a gente tem uma agência, e Podmax, que a gente tem uma relação boa, mas eu confesso que esse marqueteiro tradicional, onde vai com o cartão abraçando, falando que é dono da cantina, vai lá conhecer nossa parmegiana, onde eu vou, eu tento trazer, igual a polvo, todos os meus braços encaminham para a Cantina Zabotti. Você tem uma pergunta, né? Eu só comecei a comentar rápido sobre... Estou te interrompendo 2 vezes, né? É que esse assunto do esporte aí, sabe como é que você faz para potencializar o seu investimento numa jornada esportiva? Faz igual a Zabotti, que se relacionava com todo mundo. Aí, quando o pessoal mencionava a Zabotti, era sempre muito mais do que estava contratado. E eu já peguei lá dos bastidores alguém questionando isso, algum chefe novo que chegava, e o Roberto Alves, Miguel, defendiam na hora. Não, o Zabotti é nosso amigo, a gente frequenta, a gente só tá comentando. Tal. Diga, Lua. Eu ia voltar no assunto... do teu principal canal de vendas hoje é o Zabotti, o relacionamento, né? Então, assim, você começou a investir agora em marketing. Então, o nome Zabotti vem de você. E como que essa estrutura, como que você conheceu a Enflo? Quando que entra o associativismo e você faz essa rede de relacionamento, participa como diretor de eventos da entidade, em diretorias, se doa ao público, né? É um conselheiro da entidade hoje. Quando que entrou a Enflo aí nessa trajetória? Bom, a rede de relacionamentos ela começa muito antes disso, né? O Odílio Guarese, eu fui vendedor de camiseta da União Guarese, vinho, chaveiro, adesivo, sacola lá atrás, né? E ele apresentou o Ordival da frente da Confrio, que surgiu o Pinguim Lanche. O Odílio Guarese me trouxe para cá, né? Ele foi presidente da entidade. Acho que foi uma das primeiras, eu nem sei se ele foi presidente, mas ele me levou. Pela proximidade, a MCDL era praticamente do lado do Pinguim Lanche, depois Cantina Zabotti. E ali eu gostei, porque eu era respeitado, né? Quando eu podia, eu levava também, tinha meus interesses profissionais, levava a entidade para dentro da cantina, e muitas vezes eu levava até a cantina a entidade. E ali fui convidado a fazer parte, era o diretor de eventos, né? Ajudava a organizar os eventos, geralmente era no Petri, né? Geralmente. Fizemos alguns no Cambirela, que eram menores, depois no Petri, lá em Biguaçu, e eu sempre fui um dos coordenadores, né? Ajudava, na época, a Lu, que era a nossa executiva, e passaram diretoria e eu acabava ficando na próxima, né? Até que um dia alguém me chamou, vem participar do conselho e tal, né? Então, a entidade, ela faz toda a diferença na vida da gente. Aí abre a rede de relacionamento de empresários, com empresários. Eu lembro que eu falei para vocês agora há pouco que eu fiz o 2º grau. A EnfoCDL, olha como é a importância da EnfoCDL na minha vida. Ela fez uma parceria com a Univale de a gente fazer um grupo de empresários e fazer uma faculdade. Cara, de novo eu fiquei meio achando, cara, será que eu vou dar conta? Cara, criamos um grupo, o Odílio, a própria entidade, a Lu, enfim, criou um grupo de empresários. Imagina, só tinha fera lá. Fabrício Melcantini, Odílio próprio de Os alunos tinham o da Madeireira Baiaçu, que Deus o tenha, foi embora, um querido. Enfim, só tinha
nego velho, só coisa boa, né? A própria dona do Ela, como a Nilce, né? Várias senhoras, mulheres empreendedoras. E essa rede de relacionamento, essa sinergia com os professores foda também, porque os caras iam pra lá e diziam, cara, lá é empresário, lá nós ou vamos preparado ou o pau vai pegar. Então foram 3 anos só que nos deu o título de realmente título superior, né, para administração, e foi um aprendizado assim, não tanto quanto com a lousa na frente, mas com o network com nossos companheiros, nossos amigos, os Zaga da Encore, cara, topzera, os caras hoje estão voando. Então eu tenho muito orgulho de fazer parte da Enfo CDL São José, porque ela foi abrindo porta, e só que isso, a porta abria e eu passava, né, irmão? Muita gente, eu sei que muitas portas são abertas para um monte de gente e as pessoas não mostram nem a cara, né? Por isso eu falo de novo pro jovem, apareceu a oportunidade, vai ver qual é. Vai ver qual é, porque as oportunidades, elas batem toda hora na tua vida, toda hora, né? Tem que ter curiosidade, ver as possibilidades. Então eu faço parte da Enfo CDL São José, com muito orgulho, faço parte da Brasel, enfim, sou Floripa Sustentável, aonde tenho possibilidade de estar junto, mostrar meu trabalho. E agora, outro dia, falei na Brasel, e aqui na Enfo não é diferente, que eu também estou me doando, agora é hora de ajudar, nós viemos buscar aprendizado. A Enfo CDL deu essa oportunidade para nós, agora é hora da gente trazer de volta, com palestra, com bate-papo, com a nossa experiência, enfim, eu acho que isso é um troca, trazer de volta é uma troca de aprendizado que lá atrás a nossa entidade já nos deu. Zabotti, como passa rápido, cara. É impressionante. Quando a conversa é boa, voa. E eu acabei esquecendo de te dar um mimo aqui, um calendário da Uniodonto, um bloquinho novo da Enfo CDL, e fazer uma referência aqui aos nossos parceiros do InfluCast, a Select, para quem procura saúde para a família em 2026, o plano de saúde Select, que é vendido aqui na Enfo, é muito completo e tem o preço mais baixo da região. Select, nós estamos lá também, viu? É convidativo, tá? Tá crescendo cada vez mais, tá forte. É um plano muito completo e pela Enflo, melhor preço sem dúvida. Acesse o nosso site para conferir as condições do Select. Uniodonto, já na parte odontológica, aqui você também encontra um plano odontológico de referência nacional. A Uniodonto tem diversas opções de clínicas para melhor atender você e sua família. E Academia Pratique, você está treinando, né, Luan? Eu treino, já tive parceria também com a Pratique, realizamos um evento aqui, foram apoiadores. É a maior rede de academias do aqui estado? Da região, sim, expansão total da Pratique. É uma apoiadora também do associativismo, vieram para cá com uma condição fantástica. Né? Exato, a partir de R$ 89,90 no plano empresarial. E o detalhe é que para você ter acesso a esse plano, não tem que pagar nada a mais, você é empresário, você já tem esse direito. É só você acessar, solicitar para a nossa equipe, você e seus colaboradores podem ter esse privilégio de treinar de forma mais acessível, R$ 89,90, não tem mais desculpinha. E pra gente, desculpinha, e pra gente finalizar, Zabotti, eu sei que você é um cara que tem no coração sempre algo a dizer. Se você quiser fazer um encerramento, deixar uma mensagem pro empresário de São José. O que eu tenho a dizer, nos meus bate-papos aqui, eu acho que eu fui bastante feliz em enfatizar. Sair da zona de conforto, acreditar em você, relacionamento. Busque se relacionar com pessoas que possam somar com você, que para dividir já está cheio. Então, sair da zona de conforto, relacionamento, cara, e o resto, baixar a cabeça pro trabalho, que também é preciso. E o bom de ouvir algo assim é que não é só da boca para fora, é o exemplo que você dá para todos nós. Muito obrigado pelo teu exemplo, pela inspiração que você traz para a gente, pelo seu envolvimento, a sua entrega aqui também na instituição e parabéns pela sua jornada. Obrigado pela presença. Obrigado pela oportunidade. Você que for convidado, venham, porque realmente vale a pena. Tem água gelada, bom café e bom bate-papo. Zabotti, você quer divulgar suas redes sociais da Cantina Zabotti, algum canal de comunicação? @Cantina Zabotti, né? E eu tenho até o meu Instagram, que é Zabotti a Granel, que é aberto. Quem quiser mandar uma mensagem para mim lá, eu vou ficar muito feliz em responder. Sou obrigado a falar. Nós plantamos a segunda semente, plantamos a primeira semente no Réveillon ano passado, plantamos a segunda semente agora e esperamos colher o próximo ano, que é a nossa virada de ano, que está se transformando num sucesso. Gostaria de enfatizar porque essa sementinha eu preciso regar ela cada vez que eu tenho oportunidade. Obrigado. Que legal. Maravilha. Falando em redes sociais, as nossas, você te acompanha? @EnfluCDLSJ, acompanha as nossas redes para você ficar conectado com várias oportunidades. Aqui na instituição são mais de 40 soluções para você, empresário, e este é um podcast que, com a sua participação, vai ficar cada vez mais forte.
Eu tenho dito que esse é um podcast indispensável para você que é empresário de São José e região. Obrigado pela sua audiência aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e também nas plataformas de áudio para acompanhar este podcast e outras novidades que a gente tem por aí. Um abraço e até o próximo episódio do AEnfloCast. Tchau, tchau.